Você já parou para notar como, mesmo cercado de conquistas, algo dentro de você parece inacabado? Como se existisse uma lacuna invisível, um vazio que nenhuma vitória consegue preencher. Às vezes, parece que estamos vivendo uma história que não escolhemos, repetindo cenas que não nos pertencem, como se estivéssemos distantes de nós mesmos sem nem perceber. Mas será que aquilo que chamamos de vida ideal é realmente nosso desejo genuíno? E até que ponto ignorar nossos próprios anseios pode ser o verdadeiro motivo do nosso sofrimento silencioso? Carl Jung, referência incontestável no campo da psicologia profunda, nos ofereceu uma chave preciosa. Aquilo que você vive do lado de fora é reflexo direto da forma como se relaciona consigo. O vínculo que mantém com sua essência molda cada escolha, cada sensação de paz ou de desconforto. E o que ele revelou vai muito além de fórmulas vazias de sucesso. Jung compreendeu que a raiz de quase todo sofrimento moderno não está em doenças diagnosticáveis, mas na ruptura com aquilo que somos de verdade. Se este conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que também possa se beneficiar dessa reflexão. Isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que estão em busca de uma vida mais consciente e verdadeira. E aproveita e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Vou adorar saber até onde essa conversa está chegando. Vivemos em uma era que nos empurra para fora de nós. Redes sociais, cobranças familiares, pressões externas, tudo colabora para uma existência que frequentemente não dialoga com nosso interior. Jung observou que, em muitos casos, seus pacientes não estavam enfermos no sentido tradicional. O que os corroía era a ausência de sentido, a distância de si mesmos. E isso não é raro. Quantas vezes você já sentiu que está onde não queria estar, fazendo o que não gostaria de fazer? Essa inquietação não é um erro do seu sistema, é a linguagem silenciosa do inconsciente tentando resgatar você. É um sinal legítimo de que algo precisa ser revisto. E quando essa mensagem é ignorada, o corpo e a mente cobram. Angústia, cansaço, desânimo, conflitos que se repetem. Tudo isso pode ser apenas a manifestação de uma alma sufocada, mas existe saída, e ela começa no instante em que você ousa se escolher. Jung descrevia esse despertar como o processo de individuação, uma travessia rumo à autenticidade. Segundo ele, a maior conquista de uma vida é tornar-se verdadeiramente quem se é. Só que isso não acontece por inércia. Requer enfrentamento, constância e, sobretudo, coragem. Coragem de dizer sim a si mesmo, mesmo quando o mundo grita não. E para começar essa transformação, proponho um exercício simples, mas poderoso. Pense agora nas últimas grandes escolhas que você fez. Quantas delas vieram realmente do seu íntimo e quantas foram moldadas pelo receio de falhar, pela vontade de agradar os outros ou simplesmente pela rotina que parece impossível de romper? Não se critique pelas respostas, apenas perceba. Essa percepção é o primeiro degrau rumo à reconexão consigo. Sempre que você se negligencia, ignorando seus próprios valores, sonhos e prioridades, está mandando uma mensagem silenciosa, mas poderosa para si mesmo. Eu não importo tanto assim. Com o passar do tempo, essa desconexão interna transforma-se em desequilíbrio externo. As relações perdem profundidade, a carreira perde o brilho e a vida se transforma em peso ao invés de realização. Mas a visão de Jung aponta para outra direção. Dar prioridade a si mesmo não é um ato egoísta. Na verdade, é uma das formas mais sinceras de generosidade, porque só quando se respeita e se acolhe de verdade é que você tem algo verdadeiro para compartilhar com o mundo à sua volta. E é exatamente esse você verdadeiro que o mundo está esperando. Jung dizia com sabedoria: a clareza nasce quando se observa o que está guardado no coração.
O indivíduo que apenas olha para o exterior permanece preso em ilusões. Mas aquele que volta o olhar para dentro acorda para a realidade. Esse despertar marca o início do verdadeiro amor próprio. Não me refiro ao amor diluído em frases prontas ou em imagens editadas, mas ao reconhecimento profundo de todas as suas partes, inclusive e sobretudo das que você escondeu. A isso, Jung deu o nome de sombra, um conceito poderoso que abarca tudo aquilo que reprimimos. Desejos considerados inaceitáveis, inseguranças, dores não processadas, medos enterrados. Todos carregamos essa bagagem. Essa parte rejeitada contém justamente o que muitas vezes precisamos para nos completarmos. Ignorar sua sombra é como tentar caminhar sem uma perna. Você até avança, mas manca, se cansa e se perde. Cultivar o amor próprio genuíno exige abraçar essa sombra, não para sufocá-la ou escondê-la ainda mais, mas para compreendê-la e integrá-la como parte essencial da sua identidade. Como afirmou Jung, onde há luz, existe sombra, e não existe completude sem contradição. Agora imagine como seria existir sem aquele julgamento severo que o persegue, sem a voz interna que insiste em apontar falhas. Imagine se pudesse ver suas fragilidades não como falhas, mas como expressões sinceras da sua condição humana. Essa visão não é utopia, é a base de uma cura real. Esse é o desdobramento natural de quando alguém decide se acolher com verdade e profundidade. Talvez agora você esteja se perguntando, parece transformador, mas por onde começar? Como inverter uma vida inteira de ensinamentos que sempre colocaram os outros em primeiro lugar? A resposta é direta, mas exige bravura. O ponto de partida está na escuta interna. Sempre que surgir aquele incômodo, uma dúvida persistente ou uma emoção que pulsa forte, pare por um instante. Respire fundo. Questione-se, o que minha alma está tentando revelar? Jung sempre defendeu que as respostas que buscamos não estão fora, mas já habitam dentro de nós. Quem direciona o olhar apenas para o mundo exterior permanece sonhando. Quem volta o olhar para si, desperta. Seu inconsciente está sempre dialogando com você. Ele envia pistas, sinais, sensações. O desafio é que quase nunca nos permitimos escutar. Vivemos acelerados, distraídos, com medo de parar e ouvir. Mas quando você começa a prestar atenção nesses sinais sutis, descobre uma força que sempre esteve presente, uma força chamada autenticidade. E como Jung demonstrou em seus estudos profundos sobre a alma humana, viver alinhado com quem você é verdadeiramente é o que abre as portas para o bem-estar real e o sucesso com propósito. O cuidado consigo mesmo não é apatia nem vaidade. Não se resume a declarações otimistas diante do espelho, embora isso possa ser um começo simbólico. É, acima de tudo, um movimento de firmeza interior. Envolve traçar fronteiras saudáveis. Significa ter coragem de negar o que fere seus valores, ainda que isso desagrade. Significa priorizar seu equilíbrio emocional, mesmo que a vida tenha lhe ensinado o contrário. Jung falava com lucidez. Reconheço onde estão meus limites, e essa clareza é parte da jornada do autoconhecimento. Sem consciência dos próprios limites, não há compreensão de si. E sem essa compreensão, viver se torna apenas repetição de padrões. Colocar limites é uma das formas mais potentes de amor por si mesmo. Não se trata de erguer barreiras, mas de abrir caminhos mais sinceros para se relacionar. Ao fazer isso, você comunica ao mundo: sei meu valor, tenho respeito por mim e zelo pela minha paz. E isso muda tudo. Reflita por instantes. Quantas vezes você aceitou algo que contrariava seus sentimentos só para não desagradar? Quantas vezes sacrificou sua tranquilidade em nome da aprovação alheia? E como se sentiu depois? Provavelmente esgotado, ressentido, distante de si.
Mas quando a escolha passa a ser o cuidado próprio, quando você protege sua energia e valoriza suas necessidades, algo poderoso acontece. Você floresce e seus vínculos florescem com você. Porque, no fundo, ninguém deseja criar laços com uma máscara. Os vínculos mais verdadeiros e duradouros nascem quando você se revela por inteiro, com acertos e falhas, com brilho e escuridão. Essa foi uma das constatações mais impactantes no trabalho clínico de Jung. Ele percebeu que os indivíduos capazes de se olharem com sinceridade e acolherem a totalidade do que são, eram justamente aqueles que experienciavam relações mais profundas e saudáveis. Não por terem alcançado algum ideal de perfeição, mas por terem renunciado à necessidade de serem perfeitos e escolhido, em vez disso, viver com autenticidade. Jung dizia: aceitar-se plenamente é o cerne da questão moral e a chave para uma nova visão sobre a existência. Quando você aprende a abraçar quem realmente é, não se torna mais refém da aprovação alheia. Já não sente obrigação de se moldar a expectativas que não fazem sentido para sua essência. E é justamente essa liberdade que abre espaço para conexões reais. Pense por um instante, as pessoas mais admiráveis em sua vida não são aquelas que parecem genuinamente elas mesmas, sem esforço para se enquadrar? Há uma força serena em quem decidiu simplesmente ser. Elas não precisam convencer nem provar, elas apenas existem, e isso basta. É nesse lugar interno que o amor próprio se manifesta de forma mais potente. É ali que você começa a perceber que não precisa ser impecável para ser digno. Basta ser você. Com essa base sólida de aceitação pessoal, torna-se possível criar uma realidade alinhada ao seu verdadeiro eu, e não a imagem que julgava precisar projetar. Jung traduziu isso em uma frase impactante: sou o resultado das escolhas que fiz. Essa afirmação, aparentemente simples, carrega a profundidade do amor próprio como pilar de uma existência autêntica. Porque o êxito genuíno, aquele que se traduz em sentido e não apenas em conquistas, nasce de decisões feitas a partir daquilo que é essencial para você. E quando você começa a se escolher com intenção, sua vibração se transforma. Você deixa de lutar contra sua própria natureza, de forçar papéis que não lhe pertencem. Passa a viver em sintonia com o que realmente é. E esse estado interno de coerência é libertador. Nessa liberdade está o verdadeiro triunfo. Pois, como Jung revelou, nenhuma vitória é maior do que a de tornar-se de fato quem se é. Todo o resto, reconhecimento, bons relacionamentos, até realizações materiais, são apenas reflexos desse alinhamento com sua essência. Mas Jung também alertava: essa trajetória não é simples nem confortável. Encarar-se com honestidade é uma das experiências mais desafiadoras que alguém pode viver. Porque não se trata apenas de enxergar suas potências, mas também de encarar as partes feridas, os receios ocultos e tudo aquilo que ficou escondido nas sombras. Contudo, é exatamente nesse confronto com o que há de mais obscuro em si que reside sua verdadeira força. Quando você deixa de temer os aspectos ocultos da sua personalidade e abandona o hábito de reprimi-los ou negá-los, uma quantidade surpreendente de energia criativa é liberada. Aquilo que antes era consumido em conflitos internos se transforma em potência para agir, se expressar e se conectar. Jung chamava esse movimento de individuação, um processo contínuo que nos conduz à integração de todas as partes que compõem nosso ser. Não se trata de um ponto final que se alcança e nunca mais se toca, mas de um percurso diário, onde cada escolha representa um novo passo em direção à autenticidade. E quando você se entrega verdadeiramente a esse caminho, algo começa a mudar. A sua percepção interna se afina. Aquela voz que antes parecia distante ou abafada começa a guiar com mais nitidez. Suas decisões passam a ter não só lógica, mas também um sentido profundo que ressoa com sua essência. Para Jung,
a intuição era uma via direta de comunicação com o inconsciente, um modo puro de perceber o que a razão nem sempre alcança. É aquela sensação imediata de saber que algo está certo ou errado, sem precisar de justificativas elaboradas. Mas para ouvir essa sabedoria interior, é necessário silenciar o excesso de estímulos ao redor. Requer a construção de confiança em si mesmo acima das expectativas impostas de fora. Não é simples, especialmente em um mundo que o tempo todo nos diz quem devemos ser, o que devemos desejar e qual modelo seguir. Mas cada vez que você dá ouvidos à sua própria verdade, em vez de se curvar ao que vem de fora, você fortalece a ligação com o seu centro. E esse gesto, repetido com constância, é uma das formas mais profundas de amor próprio. Conforme essa conexão se aprofunda, você começa a notar o que Jung nomeou de sincronicidade, eventos aparentemente aleatórios que, de modo surpreendente, se encaixam com perfeição na sua jornada. Não se trata de mágica ou acaso, é o reflexo de uma vida vivida em harmonia com seu verdadeiro eu. Lembre-se de algum momento em que tudo parecia funcionar com fluidez. Portas se abriam sem esforço, pessoas certas apareciam no tempo exato e cada passo o levava naturalmente adiante. O que havia de especial nessa fase? Se olhar com sinceridade, verá que estava mais alinhado com seus valores, mais conectado com quem você realmente é. Jung viu isso inúmeras vezes em sua clínica. Quando uma pessoa vive em coerência com seu mundo interno, o mundo externo começa a refletir esse alinhamento. Não porque as coisas mudam por mágica, mas porque você passa a enxergar possibilidades que sempre estiveram ali. Só que antes, não conseguia reconhecer por estar desconectado de si mesmo. É o amor por si mesmo que abre a porta para essa sabedoria interna. Aquela que silenciosamente indica o melhor rumo, mostra quais chances valem a pena e com quem vale a pena seguir. Criar a partir da sua essência e não da necessidade de aceitação externa é o que gera conquistas verdadeiras, duradouras e alinhadas com quem você é. Contudo, trilhar o caminho da autenticidade não significa a ausência de dificuldades. Na verdade, os maiores testes costumam surgir exatamente quando você decide se colocar em primeiro lugar. É como se o ambiente ao redor, acostumado com sua versão mais submissa, buscasse desafiá-lo a todo instante. Jung compreendia perfeitamente essa dinâmica. Em seus ensinamentos, reforçava que o crescimento real só nasce da travessia corajosa por entre as dores. A superação do sofrimento acontece por meio da vivência consciente dele, não porque haja mérito no sofrimento em si, mas porque é enfrentando os obstáculos com honestidade que florescemos. Ao passar a valorizar suas necessidades, a impor limites e a viver de acordo com sua essência, é inevitável que enfrente reações. Algumas pessoas não compreenderão essa transformação. Outras se sentirão ameaçadas por sua nova postura. E, por vezes, sua própria mente tentará sabotar sua evolução, resgatando velhos medos e inseguranças. Mas a cada passo que você dá, apesar desses obstáculos, reafirma sua escolha por si mesmo. Esse gesto repetido é uma prova silenciosa de que você merece ser respeitado, cuidado e viver com autenticidade. Como dizia Jung, sou quem sou, porque fiz essa escolha. Uma afirmação simples, mas repleta de força, porque revela que o verdadeiro sucesso está mais em quem você se torna do que nas medalhas que coleciona. E tornar-se você, por inteiro, é talvez a mais valiosa de todas as vitórias. Mas como desenvolver esse amor genuíno por si? Jung nos deixou caminhos. O primeiro é o mergulho interior sincero. Crie pequenos rituais de conexão diária com seu mundo interno. Isso pode se dar em momentos de meditação, na prática da escrita reflexiva ou até em instantes de silêncio atentos. Pergunte a si mesmo: o que realmente sinto agora? De que preciso de verdade? Esta escolha ressoa com meu coração? Depois, olhe para aquilo que você esconde.
Ao invés de fugir dos aspectos que não aprecia em si, aprenda a identificá-los e acolhê-los. Jung ensinava que não é a ampliação da luz que dissipa a escuridão, mas sim o reconhecimento do que está nas sombras. Quando você abraça esses aspectos ocultos, libera uma força imensa que antes estava travada pela rejeição. Por fim, escute seus sonhos. Para Jung, os sonhos são mensagens preciosas do inconsciente. Muitas vezes trazem orientações sutis que a mente desperta ainda não consegue compreender, mas que já apontam o caminho certo a seguir. Anote seus sonhos em um caderno reservado para isso e observe com atenção os símbolos e temas que se repetem. Além disso, aproxime-se de quem valoriza sua essência verdadeira. Jung compreendia que o meio em que vivemos exerce influência direta sobre nossa capacidade de sermos autênticos. Invista em laços que incentivem sua verdade interior a florescer, não relações que o empurrem para desempenhar papéis distantes de quem você realmente é. Ao incorporar esse tipo de prática à sua rotina, mudanças profundas começam a acontecer, mesmo que inicialmente pareçam sutis. Suas escolhas ganham mais nitidez. Suas relações se tornam mais verdadeiras. Sua atividade profissional passa a carregar um propósito diferente. E talvez pela primeira vez você passa a sentir-se realmente confortável dentro da própria pele. Essa sensação de pertencimento interno representa a base do verdadeiro amor por si mesmo. Não se trata de um objetivo que se alcança e pronto. É uma construção diária, uma atenção constante, um caminho que se percorre ao longo da vida. Mas a cada novo passo, você se aproxima de uma existência mais íntegra, com mais sentido e plenitude real. Jung dizia com sabedoria: a visão só se torna nítida quando se olha para dentro. Aquele que direciona o olhar para fora apenas sonha, mas o que volta-se para o próprio interior desperta. E esse despertar, sim, é o êxito verdadeiro, porque não existe vitória maior do que viver uma vida que realmente tenha a sua cara. Ao se priorizar, ao praticar um amor por si mesmo que seja firme e verdadeiro, você começa a edificar um tipo de sucesso que não depende de fatores externos. Uma trajetória baseada em sua essência mais profunda. E essa sintonia com o que há de mais autêntico em você é uma força transformadora. Não é coincidência que os indivíduos mais memoráveis e influentes da história também tenham sido profundamente autênticos. Basta lembrar de nomes como Mandela, Frida Kahlo ou o próprio Jung. O que os tornava extraordinários não era a ausência de falhas, mas a coragem de manter-se fiéis a si mesmos, mesmo diante da oposição. Jung expressou isso com clareza. O maior privilégio da vida é tornar-se aquilo que se é de verdade. Essa é a missão central de nossa existência. Não acumular medalhas ou aplausos, mas desvelar e manifestar a nossa identidade mais genuína. E ao fazer isso, tocamos uma realização tão plena que nenhum sucesso externo consegue igualar. Agora pense. Como seria viver partindo desse lugar de aceitação e verdade? De que maneira seus laços mudariam? Que impacto teria em sua saúde, na sua energia, no seu propósito? Quando deixamos de lutar contra o que somos e começamos a viver em sintonia com nossa essência, tudo se transforma. A jornada, claro, terá obstáculos. Haverá dias em que você irá hesitar, momentos em que antigos hábitos parecerão mais fáceis apenas por serem conhecidos. Mas mesmo nesses instantes desafiadores, recorde-se, escolher a si não é egoísmo. É, na verdade, uma das expressões mais nobres e valentes que alguém pode ter. A verdade é simples. Só quem se ama de forma sincera é capaz de oferecer afeto verdadeiro ao outro. Como nos lembrou Jung, encarar a própria essência está entre os desafios mais desconfortáveis da vida. Mas não se ergue um lar sobre um solo coberto de entulho. E quanto mais se adia essa escavação interna, maior se torna o fardo a carregar. Por isso, hoje o convido a dar o primeiro passo nessa caminhada rumo ao amor próprio profundo.
não como um gesto narcisista, mas como um pacto íntimo com sua verdade e com o impacto que ela pode gerar no mundo. Pois ao se escolher de forma honesta, ao viver com coerência com sua própria essência, você não só transforma a própria história, mas também se torna um farol para quem ainda caminha na escuridão. E num tempo em que falta verdade, falta coragem e falta afeto genuíno, sua autenticidade pode ser o maior presente que você oferece ao coletivo. Amar a si mesmo é o alicerce de qualquer sucesso real. Não é um troféu a ser conquistado, mas uma escolha diária, uma prática contínua, uma atitude renovada a cada instante. E toda vez que você opta por honrar sua essência, está cultivando frutos que vão além do que jamais imaginou colher. Não é coincidência que os indivíduos mais memoráveis e influentes da história também tenham sido profundamente autênticos. Basta lembrar de nomes como Mandela, Frida Kahlo ou o próprio Jung. O que os tornava extraordinários não era a ausência de falhas, mas a coragem de manter-se fiéis a si mesmos, mesmo diante da oposição. Jung expressou isso com clareza. O maior privilégio da vida é tornar-se aquilo que se é de verdade. Essa é a missão central de nossa existência. Não acumular medalhas ou aplausos, mas desvelar e manifestar a nossa identidade mais genuína. E ao fazer isso, tocamos uma realização tão plena que nenhum sucesso externo consegue igualar. Agora pense, como seria viver partindo desse lugar de aceitação e verdade? De que maneira seus laços mudariam? Que impacto teria em sua saúde, na sua energia, no seu propósito? Quando deixamos de lutar contra o que somos e começamos a viver em sintonia com nossa essência, tudo se transforma. A jornada, claro, terá obstáculos. Haverá dias em que você irá hesitar, momentos em que antigos hábitos parecerão mais fáceis apenas por serem conhecidos. Mas mesmo nesses instantes desafiadores, recorde-se, escolher a si não é egoísmo. É, na verdade, uma das expressões mais nobres e valentes que alguém pode ter. E agora que chegamos até aqui, me conta, em algum momento da sua vida, você já sentiu que estava vivendo para agradar os outros, deixando sua própria verdade de lado? Já teve aquela sensação de estar desconectado de quem você realmente é? Como foi esse processo para você? Se isso ressoou com alguma experiência sua, compartilha nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando por algo semelhante. E aproveita para me contar também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoraria saber até onde essa conversa está alcançando e quem está nessa jornada com a gente. Se essa mensagem fez sentido para você, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que pode estar precisando ouvir exatamente isso hoje. Juntos, estamos construindo um espaço de troca, autenticidade e crescimento. E é muito bom ter você aqui.